Você já imaginou receber uma carta de seu filho que faleceu, do seu esposo, da sua esposa que morreu recentemente, ou dos seus pais que depois de adoeceram se foram para o mundo espiritual? Receber uma carta falando de como eles estão, do que estão fazendo, com que familiares estão convivendo. Sim, isso é possível. E se chama cartas psicografadas, que são cartas que são enviadas do mundo espiritual por essas pessoas que já faleceram, desencarnaram e chegam até nós, através de médiuns, que são pessoas que têm a faculdade de receber essas informações, de se comunicar com o mundo espiritual, de se comunicar com os espíritos. Venha comigo que hoje nós vamos falar sobre cartas psicografadas. Como que acontece? Como que é o processo? Sabemos que não é algo fácil, mas hoje nós vamos conversar sobre isso. Inesquecível e doce Mamãe Maria da Graça, sou eu, Jair Francisco. Estou aqui com as bênçãos de Deus. Trago comigo meu amado papai Antônio Pereira. Mãezinha querida, estou bem feliz. Trago a alma agradecido por tudo. Sinto que o amor que a Senhora sempre nos deu a diretriz de nosso viver. A primeira coisa que a gente deve saber é, como se diz, o telefone só toca de lá para cá. Ou seja, não é pela nossa vontade, de nós que estamos aqui encarnados, que os espíritos, que nossos familiares vão se comunicar com a gente. É a partir deles. Nós podemos, claro, evocar, lembrar deles, pedir para eles se comunicarem com a gente, mas vai ser a partir das condições deles que vai haver essa comunicação. Muitas vezes a pessoa, quando desencarna, não fica em condição de estar se comunicando. Se você quer saber mais sobre mundo espiritual, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui na descrição sobre isso. Porque a gente chega lá nas mesmas condições que a gente desencarna aqui. Ou seja, as pessoas podem estar sendo tratadas de seus problemas de saúde, podem estar desorientadas. Então é essencial que a pessoa esteja preparada para se comunicar. Esse é o primeiro fato. Cheguei aqui após a luta contra o câncer, com o que foi de melhor em mim, é o que você me ajudou a ser melhor no coração, em minha alma. O que eu posso falar com o coração grato, se eu era tão no meu canto, um tanto quieto no meu jeito de ser? Então eu me esforço para escrever e me expressar. Sou ajudado a escrever, e assim eu lhe digo que não tenho qualquer expressão do câncer, que veio assim de repente e rapidamente me trouxe ao mundo das grandes realidades, onde não conseguimos esconder de nós mesmos. Como foi bom retornar em nosso lar, ver você, nossa Janaína e a Laurinha, e poder sussurrar em seus ouvidos que eu não estou longe, mas sim tão perto. Mas como que funciona essa psicografia de cartas? A gente não pode achar que é um telefone, como eu falei antes. Não é um telefone que toca, o médium atende, alô, sim, aqui é tal. Não, não é assim. Psicografia, de acordo com Allan Kardec, é a junção da palavra psique, que é referente à mente, com grafia, que é referente à escrita. Ou seja, é o fenômeno que vai explicar
o médium, sofrendo a influência de um espírito, vai transmitir essa ideia que o espírito está passando para ele, escrevendo. Então isso é uma psicografia. Existem alguns tipos de mediunidade e de psicografia. Desde aqueles médiuns que captam uma mera intuição das ideias do espírito, ou seja, o emissor, o espírito, dá uma ideia a um médium e esse recebe e a escreve de acordo com suas palavras, de acordo com seu corpo linguístico. Como há também um tipo de psicografia onde o espírito toma o corpo do médium, comandando-o a partir de um contato cerebral e automaticamente faz a escrita através das mãos do médium. O espírito de André Luiz, no seu livro Mecanismos da Mediunidade, psicografados pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, ele simplificou o entendimento do circuito mediúnico. Imagine um circuito elétrico, onde existe uma fonte emissora e uma fonte receptora. A fonte emissora seria os espíritos e a fonte receptora seria o médium. Esse circuito mediúnico ou circuito elétrico é um circuito fechado, onde a fonte emissora pode sofrer influências de potência, ou seja, pode ter potências mais fortes, mais fracas, e isso influenciar na recepção da energia. Ou seja, o médium pode ser influenciado por diferentes espíritos, por potências energéticas, magnéticas diferentes dos espíritos. Assim como num circuito elétrico pode ter falhas, pode ter rompimentos onde a energia se disperse. Assim também como no circuito mediúnico, onde pode ter interferências nesse fluxo entre o espírito e o médium. Pode ter interferências como o meio onde o médium está, ou também aspectos psicológicos do médium, daquele dia, alguma situação que ele está passando. Enfim, não existe controladores nesse circuito mediúnico, como existe no circuito elétrico. Não existe uma pessoa que tenha um transformador que esteja lá controlando esse fluxo nesse circuito mediúnico. Então, sim, existem muitas dificuldades. Minha filha, a morte é uma ilusão da vida. É como se você tivesse trabalhado em um serviço onde a poeira amontoou em suas vestes e ao seu corpo depois de um dia imenso de batalha. Você chega em seu lar, toma um banho bem quente e coloca aquelas vestes sujas em um cesto de roupas e veste outras limpinhas e fresquinhas. E assim eu me senti. Você também me trouxe aqui, e com a ajuda de muitos corações que me cercam com carinho, eu trago os esclarecimentos necessários para que a minha mãe não durma com tanta dor e não acorde como se você tivesse dia a dia vivendo um pesadelo. Preciso acalmar seu coração e do meu irmão Siddhartha, para que não sigam na vida no descompasso. Não se culpe, mainha, ao pedir que eu fosse socorrer e proteger o meu irmão. Qual a mãe que deseja proteger? Qual a mãe que não deseja proteger os seus filhos? O seu impulso a me pedir que descesse para socorrer meu irmão é o impulso do amor de mãe. Quem poderia imaginar que aquele homem que retornou para abordar meu irmão Siddhartha usaria do extremo da ação ao me ver chegando? Então, muitas vezes, essa sintonia com o emissor, com o espírito, ela pode ter falhas. Sim, o médium pode não estar sintonizado por causa de vários fatores.
essa sintonia entre emissor e receptor, ela tem que estar bem ajustada. Ou seja, no mundo espiritual estão vários espíritos ali querendo se manifestar, se comunicar com os entes queridos. Porque você veja, a mesma necessidade que eles têm de dizer que estão vivos, que estão bem, são as mesmas necessidades que nós temos de querer saber se eles estão bem, o que estão fazendo. Então, eles têm essa vontade de se comunicar. Mas muitas vezes o médium não consegue sintonizar bem com eles, na mesma frequência. É como um rádio. Quando você vai sintonizar nas estações, não fica bem sintonizado, dá aquele chiado. Assim pode ser as cartas psicografadas. Algumas vezes as cartas podem trazer elementos que não se encaixam bem, né? Isso não quer dizer que seja fraude. Isso quer dizer que o médium não teve uma boa sintonia com o emissor, com o espírito. Veja, ser médium não é algo fácil. Você precisa ter muita doação. Doação de tempo, doação de energia e principalmente ter uma disciplina muito grande, né? Você tem que deixar de fazer várias coisas na vida, né? Para seguir um caminho do bem, um caminho muito disciplinado. E na hora ali, a atenção, o foco que você precisa ter nessa ideia que o Espírito está te passando é algo muito difícil. Então, existem fraudes? Sim, existem fraudes e a gente não pode fechar os olhos para isso. Existem médios que procuram na internet, nas redes sociais, elementos, informações para colocar nas suas cartas e fazer que aquela carta seja verídica. Mas existem muitos médios sérios, médios que estão dedicando o seu tempo, estão dedicando toda a sua vontade para trazer consolo. E algumas vezes a sintonia não está bem afinada. Algumas vezes a sintonia pode estar mais afinada com algum espírito e não com outro. Algumas vezes a sintonia pode estar mais afinada em um dia e não com outro. Uma das nossas grandes referências de médium é nosso querido Chico Xavier, que psicografou centenas e centenas de cartas para mães e pais aflitos. Se você não viu, veja o filme Mães de Chico, ou tantas cartas que estão aí na internet que Chico psicografou. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, amigas, assim a gente leva essa verdade espiritual a tantas pessoas que ainda não acreditam nisso. Grande abraço e até a próxima. Aquele câncer no pâncreas veio assim e tomou conta do meu destino, e aos poucos o corpo foi cedendo a ponto do corpo frágil não conseguir concluir os protocolos em sua totalidade. Eu peço que minhas palavras não os levem a qualquer tristeza. Só mencionei este detalhe para que saibam que estou nova em folha, sem qualquer dor e indisposição. Eu estou bem e me esforçando para ter um olhar de verdadeiro aprendizado. Não vou parar no tempo, pois a vida é para ser vivida, também aqui no mundo, no plano espiritual.